paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é de número 12, com o título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Nosso textuário está em 2 João, capítulo 1, verso 3, que fala o seguinte: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática nos diz o seguinte: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 3, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, também 2 João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3. A nossa lição tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas, o que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca também das últimas coisas, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação e combate aos falsos ensinos de esperança na vida eterna, e o terceiro, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Bom, meus amados, a nossa aula de hoje ela vem para reforçar o fato de que as epístolas e toda a Bíblia Sagrada têm um poder formativo, educacional, instrutivo. Sabemos que o conhecimento transforma, que a boa informação capacita e qualifica seus leitores. Sendo assim, Deus fornece aos homens a Bíblia Sagrada. E neste caso aqui da nossa lição falaremos das epístolas, ou seja, as cartas que grandes homens guiados pelo Espírito Santo foram instrumentos de Deus, deixando aí então essa obra maravilhosa, esse legado grandioso que são as cartas, ou seja, as epístolas. Ô, meu amado, você deve entender que o conteúdo de todas as epístolas, de um total de 21, elas nunca deixaram de ser atuais e elas valeram para a época a qual foram escritas e permanecem sendo hoje e será extremamente útil no futuro próximo e mais além. Então as epístolas sempre são atuais no tocante ao seu conteúdo, porque são as palavras de Deus e essas palavras elas têm poder, encoraja, consola, alegra, confronta, esclarece e capacita a todos aqueles que se alimentam deste pão celeste maravilhoso. As epístolas são divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais, e também chamadas de universais, ou até mesmo como epístolas católicas. A questão aqui dessa palavra católica, porque a palavra católica ela significa universal. Ela provém de duas palavras gregas, que é kata e olos, e sobre e tudo. Então, dá-se o nome de católico essa questão de universalidade. Ok? O apóstolo Paulo ele escreve 13 dessas epístolas. É possível também que você possa encontrar em algum lugar que Paulo tenha escrito 14, porque alguns consideram que Paulo escreveu a epístola aos Hebreus. Na verdade, isso não é um acordo geral entre os estudiosos e os teólogos, mas alguns entendem que Paulo também escreve Hebreus. Mas aqui nós entendemos que Paulo escreve 13 dessas 21 epístolas, tendo as epístolas paulinas e as epístolas gerais ou universais. Bom, como já foi citado, a função das epístolas é formar o cristão em sua integralidade e principalmente sobre o poder e as verdades da fé. No tópico 1, referente às epístolas paulinas, nos instruem, em Romanos, Paulo ele quer nos apresentar de modo bem detalhado a fé cristã aos irmãos da igreja de Roma, esclarecendo a eles todos os pontos desta fé maravilhosa, que eles passam a seguir, que eles passam a servir. Então Paulo, ele faz um tratado teológico, isso que muitos estudiosos colocam, que a carta aos Romanos é um tratado teológico, porque ele sintetiza de uma maneira maestral toda a fé cristã, começando com o primordial, sobre a questão de o justo viver pela fé. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 17.
né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Paulo escreve aos cristãos romanos antes de ir visitá-los em Roma. Paulo tinha esse desejo. Na verdade, Paulo queria muito ir para a Espanha, passar por Roma e ir à Espanha, mas não foi isso que acontece, não eram esses os planos de Deus. Então, Paulo escreve anteriormente aos irmãos de Roma, pois ele deseja visitá-los. Então, ele faz esta carta mostrando ali sobre a questão dos seus planos, também para obter apoio da igreja. Paulo explica detalhadamente o conteúdo da sua pregação missionária e a sua relação com os planos passados e futuros de Deus, além de a relação da sua mensagem com a sociedade contemporânea. Os primeiros 8 capítulos, e depois de uma saudação inicial. Ele expõe a base doutrinária do Evangelho. O texto, como já foi lido, o justo viverá pela fé, é o tema central de toda essa sessão. Serve como indicador para o pecado e a morte que caracterizam o mundo religioso e pagão, como também para uma oferta universal de justificação e vida eterna em Cristo, que Deus faz por meio do seu Espírito. Nos capítulos 9 a 11, Paulo argumenta com base nas Escrituras e na sua experiência missionária acerca dos planos de Deus presentes e futuros para os judeus e gentios. E no restante da carta ele discute os desdobramentos e implicações do Evangelho na comunidade cristã e na sociedade pagã. Referente à carta aos Gálatas, Paulo lhe assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios ele ressalta a mensagem do Cristo crucificado que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Na carta aos Efésios, Paulo não trata de problemas particulares, porém ele traz aos homens verdades mais consoladoras da graça de Deus. Segundo o que o pastor Hernandes Dias Lopes nos deixa, Paulo aqui trata com profundidade temas como reconciliação dos judeus com os gentios, o mistério do Evangelho, a plenitude do Espírito Santo, a família e a batalha espiritual. A carta aos Efésios, ela não é uma mera carta teológica, mas sobretudo ela também trabalha sobre a questão da prática referente à fé. Filipenses é a carta ética e prática centralizada também em Jesus Cristo, além de nos apresentar a alegria triunfante em Cristo, embora que Deus estivesse, no caso Paulo, estivesse preso. É até meio contraditório a carta da alegria, enquanto que Paulo ainda estava preso quando ele a escreve. Nós podemos ver em Colossenses como o maior tratado cristológico, sendo, segundo então os estudiosos bíblicos, a igreja ela está unida em Cristo, morta e ressuscitada em Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vida de Jesus. Já em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós temos aqui uma questão escatológica referente a 1 Tessalonicenses. Já em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. No tópico 2, como a Epístolas Gerais nos formam, e aqui eu pego sobre a questão do que a revista nos coloca, 1 Pedro ele vai abordar o sofrimento cristão, ela também ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, temos que suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Em 1 de João, ele vem advertir sobre os falsos ensinos que negavam a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Ele explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos e afastar-se da prática do pecado, além de amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé.
A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber as pessoas em casa. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. No que fala sobre as outras epístolas, as epístolas gerais ou católicas, aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo, sendo ele o sumo sacerdote. E seu próprio sangue ele executou uma eterna redenção. Então, desse modo, o crente é estimulado a olhar tão somente para Cristo. Tiago, o autor, esclarece que a fé sem obras ela é morta. Ele acentua que a fé deve ser mostrada em ações, não somente em conhecimento, mas na praxis, na prática, atuando, sendo aquilo que realmente a pessoa diz ser. Por isso o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Judas, ele nos traz sobre a questão, o salvo é exortado a batalhar pela fé, isso por causa das heresias, dos hereges infiltrados na igreja. O nosso terceiro e último tópico, sobre as epístolas, continuamos a falar, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas por si só não podem salvar o homem. Nossa declaração de fé, ela professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé do sacrifício de Cristo. Referente às doutrinas da santificação, a doutrina da santificação implica em uma vida separada do pecado. E a nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. No item 3, sobre a questão da doutrina da glorificação, a doutrina é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé e santificado pelo Espírito Santo e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Meus amados, quando nós falamos sobre a questão das epístolas, temos muito a explicar. Não há um tempo hábil para que a gente possa detalhar sobre toda a questão de todas as epístolas, mas o que fecha nessa conclusão é que no que diz respeito à formação da fé cristã e à transformação do indivíduo, as epístolas elas cumprem plenamente essa função. A igreja de outrora ela sempre esteve alicerçada nessas epístolas e triunfaram durante séculos. E até hoje a igreja permanece firme de pé até hoje. Então, em nossos dias, nós devemos manter nosso olhar nessas escrituras e seguir fielmente seu conteúdo, pois elas falam das promessas de Deus, elas que são capazes de gerar em nossa mente, em nosso coração, um entendimento da palavra, um entendimento sobre Jesus Cristo, um conhecimento sobre a verdade plena, de como nos alcançarmos a salvação no Senhor e a palavra do Senhor por meio dessas epístolas, elas fazem isso muito bem e é o caminho mais excelente que todos devem trilhar. A questão do mesmo modo que a igreja primitiva e a igreja anterior, posterior, conseguiram trilhar esse caminho e levar a Cristo às demais pessoas, do mesmo modo nós precisamos meditar cada vez mais nessas palavras, conhecer mais a Cristo por meio das Escrituras Sagradas, entrar mais a fundo nesses mistérios de Deus e conhecer a beleza que é viver o cristianismo pautado por meio da Bíblia. Deus fala por meio dos seus profetas, Deus ainda usa, Deus ainda revela, mas a maior revelação de todas e aqueles que podem gerar formação em cada um de nós ainda é a Bíblia Sagrada, e na lição de hoje com a ênfase sobre as 21 epístolas. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Deixo aqui a cada um dos nossos irmãos o meu mais forte e sincero abraço.